Boa tarde, povo de Deus. Graças a Deus nós estamos aqui reunidos no Instagram do pastor Anderson Castelo Branco para mais uma live. Semana passada nós tivemos uma live sobre orações em línguas. Foi sensacional. Você que está entrando aí que ainda não viu, você pode correr lá no YouTube, Anderson Pastor Castelo Branco, e você pode ver e ser abençoado, você pode compartilhar. Antes de nós começarmos essa live, que o tema hoje promete, o tema hoje vai dar barulho hoje. Eu quero te convidar a mandar, aí no seu Instagram aí vai ter um aviãozinho, você compartilhar com outras pessoas, chamar os seus amigos, mandar no grupo de conhecidos que você tem, para que essas pessoas também possam ser abençoadas. Amém? Vamos orar para a gente poder começar? Deus, nós te damos graça por essa tarde, nós te damos graça por mais essa oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui, ó Pai, nessa live. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja no controle de tudo, ó Pai. Use a vida do pastor Anderson Castelo Branco, ó Pai, para que ele possa trazer a sabedoria que vem do céu para as nossas vidas. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja no controle de tudo, em nome de Jesus. Amém. O nosso tema da nossa live hoje é angelologia, a doutrina e o ministério dos anjos. Eu queria começar essa live aqui, primeiramente dando boa tarde ao nosso pastor. Paz seja convosco, pastor. E hoje está ansioso, está preparado para trazer todas as revelações para nós nessa tarde de hoje? Paz. Não estou ansioso, não. Mas estou preparado, estou pronto. Espero que todos que estão em casa estejam gozando de plena saúde e segurança. E no mesmo conselho que você deu, ajuda a gente a divulgar, manda para os seus amigos, nós vamos tirar muitas dúvidas à luz da palavra. Queria que você ficasse também preparado para anotar, né? Porque eu vou dar muitos versículos. Eu não sei se vai dar tempo de ler todas as bases bíblicas, mas eu vou dar aqui muitos versículos da palavra de Deus para você testificar dos ensinamentos que nós vamos transmitir aqui. Mas a expectativa está alta. Então tá. Vamos começar então com a primeira pergunta, com a primeira dúvida, pastor, sobre esse tema. Gostaria de te perguntar qual é a complexidade da doutrina dos anjos e como essa doutrina é interpretada nas igrejas, pastor? É a primeira pergunta que eu tenho para o senhor nessa tarde. Então você que está em casa vai começar a entender por que falar de anjos é tão complexo. Veja bem, a palavra anjo é ensinada em pelo menos 34 livros da Bíblia Sagrada, partindo do princípio que ela tem 66 livros. 50% da Bíblia nós temos ensinamentos a respeito desses seres angelicais. Temos na Bíblia cerca de 275 referências diretas aos anjos. O vocabulário anjo vem de ângelos, que significa, Marcos, e você que está em casa, significa mensageiro. Mas esse mensageiro tem dois princípios. Anjo pode ser tanto mensageiros celestiais, anjos, como mensageiros humanos, pessoas. Tanto é que lá no Apocalipse, a Bíblia diz que o Senhor escreveu ao anjo da igreja. Esse ao anjo da igreja é o mensageiro humano, o pastor que estava lá. Ok? Agora, na Bíblia, nós temos vários codinomes. Os anjos recebem outros nomes, a não ser propriamente só anjo. Então eles também são chamados de varões, lá em Gênesis 18. Eles são chamados de vigilantes, lá em Daniel 4. Eles são chamados de filhos de Deus, naquela reunião lá em Jó capítulo 38. Eles são chamados de santos, lá em Salmo 89. São também chamados de estrelas, olha aí, estrelas em Jó também. E Hebreus classifica os anjos como espíritos ministradores.
Agora, por que a doutrina de anjo ela é complexa, Marcos? E você que está em casa presta bastante atenção por que é complexo e como que as igrejas hoje interpretam a questão da doutrina e do ministério dos anjos. Lembra que nós estávamos aqui semana passada falando de línguas? Lembra que eu falei que tinha 3 posições da igreja com relação a línguas? Tem igreja que nega que as línguas são para hoje. Tem igreja que acredita que as línguas são para hoje, mas não é para todo mundo. E tem igreja como nós que acreditamos que falar em línguas é um direito de todo cristão. A mesma coisa acontece com a complexidade dos anjos. Marcos, tem igreja que não crê em anjo, não crê no ministério angelical. Tem igreja que acredita que a operação dos anjos se deu apenas na antiga aliança, acabou no Novo Testamento. E tem igreja, pasmem vocês, que adoram anjo. Inclusive o apóstolo Paulo denunciou isso à igreja de Colossenses, abominando o culto ao anjo. Então você está percebendo que o assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto bombástico. Por quê? Tem gente que nega que exista anjo. Nós vamos provar que existe na palavra. Tem gente que acredita, mas só na alteração da antiga aliança, na nova não. E tem gente que adora os anjos. Então a complexibilidade de ensinar essa doutrina vem da forma que a igreja contemporânea tem entendido o ministério dos anjos, ou negando, ou cerceando, ou adorando. E a gente vai perceber hoje que os 3 posicionamentos estão equivocados. Eles laborearam um defeito doutrinário. Porque quem nega que existe anjo, errou. Quem limitou o ministério dos anjos na antiga aliança, errou de novo. E quem adora anjo, errou mais ainda do que os outros 2 primeiros. Então o assunto que nós vamos pegar hoje é um assunto polêmico. Você que está em casa, se tiver alguma dúvida que a gente não conseguiu tirar aqui durante a live, você vai poder mandar a sua dúvida para a gente poder compartilhar com todo mundo. Mas a complexibilidade de ensinar a doutrina de anjo está na forma que as igrejas hoje têm interpretado. Entendi. Então isso aí foi uma introdução de tudo que nós vamos falar hoje. Eu queria fazer uma segunda pergunta para o senhor, pastor. Quando Deus criou os anjos? Então Marcos está perguntando quando? Quando fala de tempo. Quando que Deus criou os anjos? Então eu queria que você prestasse atenção nisso, isso é muito importante, tá? Veja bem, você que está em casa aí, abra sua cabeça para você entender. Marcos, nós não temos a data do evento da criação dos anjos registrado na Bíblia, como nós temos a data do registro da criação do homem. Lá em Gênesis diz que Deus criou o homem no 6º dia. Então nós sabemos quando que o homem foi criado. Mas a Bíblia não nos dá uma data certeira de quando que os anjos foram criados. Mas a teoria mais aceita pela teologia, sabe qual que é? A teoria mais aceita pela teologia seria a seguinte: primeiro Deus cria os céus. Aí depois que Deus cria os céus, Deus cria os anjos. E depois que Deus cria os anjos, é que Deus vai criar a terra. De onde que sai essa teoria? Essa teoria sai de Jó, capítulo 38, versículo 4 ao 7. Presta atenção, você que está em casa. Olha Deus perguntando para Jó: quem determinou os limites da dimensão da terra? Talvez tenha essa resposta. Ou quem estendeu sobre a face da terra o seu cordel, a linha de medir? Deus perguntando para Jó. Enquanto os seus fundamentos sobre os que foram assentados,
E quem colocou a angular, a pedra fundamental? Deus argumentando onde Jó estava quando ele fez a terra. Verso 7 diz assim: enquanto os luzeiros matutinos como a alva juntos cantavam, e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo. Então observe que enquanto Deus ia criando a terra, os anjos iam cantando e jubilando. Então a teoria mais aceitável da teologia para a criação dos anjos seria: Deus cria os céus, depois cria os anjos e depois cria a terra, porque os anjos são vistos cantando e louvando e jubilando no período que Deus está criando todas as coisas na terra. Entendi, maravilhoso essa explicação. Perfeito. Então, outra coisa, pastor, outra pergunta aqui. Se Deus ele é onipotente, por que ele criou então os anjos? Pastor. Se Deus é onipotente, né, se Deus tem todo o poder, para que ele criou os anjos? Aí nós vamos dar, para quem está nos acompanhando, os 4 propósitos pelos quais Deus criou os anjos. Primeiro propósito pelos quais Deus criou os anjos, primeiro propósito está em Salmo 148. A partir do versículo 1, o salmista diz assim: aleluia, louve ao Senhor todo o céu, louve nas alturas, louve todos seus anjos, louve todos os seus exércitos celestiais, louve o sol, louve a lua, louve todas as estrelas brilhantes, louvem-vos o mais alto dos céus, e vós as águas que estáis acima do firmamento. Que eles louvem o nome do Senhor enquanto Ele ordenou e foram criados. Então, mesmo Deus sendo onipotente, o primeiro propósito pelo qual Ele cria os anjos é para louvar e adorar o nome dEle. O Salmo 148 diz assim, que eles quem? Os anjos, o sol, a lua, as estrelas. Salmo 148, 5, que eles louvem o nome do Senhor, porquanto Ele quem Deus ordenou e eles foram criados. Então, mesmo Deus sendo onipotente, Ele criou os anjos em primeiro lugar para louvar o nome dEle. Segundo propósito que nós vemos que os anjos existem é para servir. Observe o que acontece em Marcos capítulo 1, verso 13. Diz, vou ler o 12 e o 13, Marcos 1, 12 e 13. Logo em seguida, o Espírito dirigiu para o deserto, falando de quando Jesus é levado para o deserto. Ali esteve ele por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Viveu entre as feras selvagens, Jesus, e os anjos o serviram. Ok? Então nós estamos vendo, pode falar. Então, primeiro, para louvar, e segundo, servir. Mas terceiro, para proteger, livrar e servir ao homem também. Olha o que diz o escritor de Hebreus capítulo 1, versículo 14, o escritor de Hebreus diz assim: não são todos os anjos, está perguntando, não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que hão de herdar a salvação? Quem são as pessoas que hão de herdar a salvação? Eu e você. Todos que estão em Cristo vão herdar a salvação. E o escritor de Hebreus está dizendo assim: eles são espíritos ministradores enviados para benefício dos que hão de herdar a salvação. Então nós estamos vendo aqui os propósitos, mesmo Deus sendo onipotente, para que ele precisou criar anjos? Primeiro, para que os anjos o louvem. Segundo, para que os anjos o sirvam. Terceiro, para que os anjos o sirvam, nos proteja. Ele diz que os anjos estão a serviço do benefício dos que hão de herdar a salvação eterna. Mas quarto, os anjos também servem como uma espécie, Marcos, de exército de Deus.
Olha Lucas capítulo 2, verso 13, diz assim, Lucas 2:13: e no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvavam a Deus entoando. Isso aqui está se referindo ao nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, o anjo Gabriel anuncia esse nascimento, lá diz que uma multidão do exército celestial. Então, 4 motivos pelos quais Deus cria os anjos, mesmo sendo onipotente: para louvar o nome dele, para servi-lo, obedecendo na íntegra; terceiro, para trazer benefício e livramento, porque eles estão a serviço de nós que vamos herdar a salvação; e em quarto lugar, eles são chamados de exército de Deus. Maravilhoso. Ninguém nunca tinha me explicado isso. Esse é o propósito pelos quais Deus criou os anjos. Entendi. Agora, outra pergunta aqui, pastor. Tá ficando bem claro aí, gente? Se tiver alguma dúvida, vocês podem ir mandando aqui, que daqui a pouco nós vamos começar a responder. Outra pergunta que eu quero te fazer, pastor. Primeira pergunta, existem tipos diferentes de anjo? Interrogação. Agora eu queria te perguntar uma outra coisa dentro disso. Existe uma classificação ou uma hierarquia? Por exemplo, assim, na polícia a gente sabe como é. Tem um soldado, tem um cabo, tem um sargento, tem um sargento. Com os anjos existe essa classificação e essa hierarquia? Eu dei um exemplo da polícia para a gente poder entender. Sim. Existe essa hierarquia? Sim, vamos ver. O que a palavra de Deus diz? Nós vamos trabalhar o seguinte: de maneira genérica a gente fala anjo, né? Os anjos do Senhor. Só que tem classificação, sim. Por exemplo, eu vou pontuar aqui as mais importantes e as pessoas vão entender. Primeiro eu quero falar do anjo do Senhor, ou do meu anjo. Você vai encontrar essa expressão no Antigo Testamento: o anjo do Senhor ou meu anjo. Tanto que o Salmo 34, verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal. Olha aqui, o anjo do Senhor. Então, quem é o anjo do Senhor? Essa é uma expressão usada quase sempre no Antigo Testamento para designar o propósito de Cristo. É o próprio Cristo, em várias das suas manifestações antes da sua encarnação, podendo ocorrer o que? Uma teofania. Teo é Deus e fania, manifestação. Então, uma teofania é uma manifestação de Deus. E esse anjo do Senhor, ou meu anjo, ele é um anjo teofânico. Ele pode se manifestar como sendo o próprio Cristo. O Salmo diz assim, olha, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Quem teme a Deus? Nós, os cristãos. E quem é o anjo que acampa ao nosso redor? O próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, esse anjo, como eu falei, ele também aparece como meu anjo. Agora, tem um detalhe, Marcos, e você que está em casa, presta atenção. Esse anjo do Senhor, ele tem, na verdade, 4 atributos que os outros anjos não têm. Quais são os 4 poderes que o anjo do Senhor tem, que as outras classes angelicais não têm? Primeiro, ele tem poder de perdoar ou de reter perdão. Ele tem poder de perdoar ou de reter o pecado. Olha o que diz Êxodo 23. Olha o que diz Êxodo 23, a partir do verso 20 ao 23. Escuta isso. Eis que eu envio meu anjo. Lembra que eu falei que pode ser anjo do Senhor ou meu anjo? Então aqui ele usa meu anjo. Eis que envio meu anjo à frente de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza a um lugar que preparei. Então nós já sabemos que esse meu anjo é uma figura, uma teofania de Cristo. Olha o 21 de Êxodo 23. Respeita a sua presença e ouve a sua voz. Não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está meu nome.
verso 22, mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que ele te disser, então eu serei inimigo dos teus inimigos e dos teus adversários. Para terminar o 23 do capítulo 23 de Êxodo, o meu anjo irá diante de ti e te fará chegar à terra dos amorreus. Então, observa aqui que esse anjo, ele tem poder para perdoar. Por isso que nós acreditamos que aqui é uma teofania de Jesus. Porque comumente anjo não perdoa pecados. Quem perdoa pecado é só Cristo. Então, o que é que acontece? Esse anjo, ele tem poder de perdoar ou não perdoar. Segundo, diz aqui no 21 que o nome de Deus, o final do versículo 21 diz: porque nele está meu nome. Então, segunda coisa que o anjo do Senhor tem, o nome dele. Terceira coisa que esse anjo faz, que nenhum anjo faz, sabe o que é? Recebe adoração. Por isso que ele é um tipo de Jesus. Olha o que diz Josué 5,14. Josué 5,14 diz assim, presta atenção: então o homem lhe informou. Que homem é esse? O homem que aparece para ele no 13. Eu vou ler o 13 e o 14 para ficar bem explícito. Encontrando-se Josué na sua proximidade de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Esse homem em pé já é o anjo, empunhando uma espada. Aproximando dele, perguntou: és tu um dos nossos ou dos adversários? Verso 14: então o homem lhe informou: não sou dos teus e nem pelejo contra ti. Veio com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou o rosto em terra e adorou, em sinal de reverência, e lhe indagou: que mensagem o meu Senhor tem para o teu servo? Forte. Observa o anjo, lembra lá em João, Apocalipse? João vai adorar o anjo não aceita. Aqui o anjo aceita. Josué dobra diante dele, reverência em adoração, e ele aceita. Por quê? Ele é o anjo do Senhor, é uma figura de Jesus. Quarto poder que esse anjo tem, que os outros não têm. Esse anjo tem nele o nome do Deus de Abraão, o nome do Deus de Isaac e o nome do Deus de Jacó. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 2 em diante, a gente vai ver o Senhor falando, principalmente no 6, e disse mais: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso aqui é o anjo que apareceu para Moisés na sarça ardente. Então, o primeiro anjo que nós estamos destacando é o anjo do Senhor, é uma teofania, ou o meu anjo, que aparece no Antigo Testamento antes de Jesus encarnar. Esse anjo do Senhor, meu anjo, tem 4 poderes que ninguém tem, nenhum outro anjo tem. Perdoar pecados é o primeiro. Segundo, o nome de Deus está nele. Terceiro, recebe adoração, coisa que anjo nenhum recebe. E quarto, ele tem o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o primeiro anjo que a gente vê. Pegou? Pegou. Agora o segundo anjo é mais comum às pessoas, que é o que? O arcanjo. Quem que é o arcanjo? A palavra arcanjo representa a mais elevada posição de hierarquia angelical. O prefixo arque vem do grego archai, que significa líder, chefe, príncipe, primeiro-ministro. A Bíblia apresenta um arcanjo apenas. Daniel capítulo 12 diz que lá apareceu o arcanjo Miguel. Daniel 12 diz que Miguel aparece para defender a nação de Israel. Depois ele aparece só no arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses 4. Lá diz que com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. E depois ele aparece lá em Apocalipse capítulo 12, quando tem batalha no céu entre o dragão e o arcanjo Miguel e os seus exércitos.
Então nós temos na Bíblia apenas 3 manifestações de arcanjo. Hoje, lá em Daniel, porque o arcanjo Miguel é considerado como o protetor da nação de Israel. Depois temos uma referência no arrebatamento da igreja, quando ressoar da voz do arcanjo e a trombeta de Deus. E depois lá no meio da grande tribulação, Apocalipse 12, aonde que Miguel, o arcanjo Miguel, batalha contra o dragão. Então nós temos 3 aparições. Somente 3, e ele é o primeiro-ministro. Arque vem de Archai, de líder, de carro-chefe, de cabeça. Então nós podemos dizer que depois do anjo do Senhor, esse arcanjo, ele é um líder. Ele é o comandante. Ele é o comandante. Entendi. Beleza? Aí depois nós temos os querubins. É outra classe, agora fazendo outra função. Quer ver? A palavra, os querubins são anjos que estão ligados diretamente ao trono de Deus, à presença de Deus. Não estão ligados à proteção, não estão ligados à guerra, estão ligados à adoração. Não, a presença, assim, quer ver? Quer ver, só para você poder ter uma ideia? Lembra da arca? Não tinha um propiciatório? Sim. Em cima do propiciatório não tinha a figura de 2 anjos. Isso, aqueles anjos eram 2 querubins. Entendi. Agora, olha para você ver que poderoso. Aqueles 2 querubins estavam protegendo o quê? A presença de Deus, que estava dentro da arca. Hoje a presença de Deus está dentro de onde? Dos nossos corações. Por isso que a Bíblia diz que os anjos estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. Porque a presença de Deus, que no Antigo Testamento estava dentro de uma arca protegida pelos querubins, hoje está dentro de cada um de nós, sendo protegido por eles ainda. Forte. Ok? Mas vamos lá. Aonde que aparece o querubim? Lá em Gênesis capítulo 3, 24. Lembra quando o homem peca e é expulso? Deus põe um querubim com uma espada flamejante para proteger o acesso à árvore da vida. Por quê? Porque o homem agora é pecador. Se o homem comesse do fruto da árvore da vida, ele seria eternamente pecador. Aí o homem seria eternamente pecador, nem precisava de Jesus vir, porque o homem seria eternamente condenado. Então Deus coloca um querubim para proteger o acesso da árvore da vida, para que o homem não comesse. Então esses querubins, eles estão assim elevados à mais alta categoria também. E há apenas uma citação dos querubins no Novo Testamento. Lá em Hebreus capítulo 9, chama os querubins da glória. Querubins da glória, plural. Por que o escritor de Hebreus coloca querubins da glória? Para dar uma descrição do santo dos santos. Aqueles anjos ficavam guardando e sustentando a presença e a glória de Deus. Agora, você que está em casa, presta bastante atenção. Esses anjos querubins, Marco, não são os que estão mais diretamente ao trono e à presença de Deus, ok? Só que vale lembrar que o anjo que se rebelou contra Deus era exatamente um querubim. E diga-se de passagem, um querubim ungido. Então o anjo que traiu Deus, vamos falar daqui a pouco, ele fazia parte dessa classe angelical. Pegou, Marcos? Peguei. Então vai acompanhando. Já falamos do anjo do Senhor, que é o quê? Uma figura de Cristo. Já falamos do serafim, que é protetor. Já falamos agora dos querubins, que está envolto a presença de Deus. Agora nós vamos falar um pouco dos serafins. Quem são os serafins? O vocábulo serafim significa ardente, significa refulgente, brilhante, afogueado. Essa classe de anjos aparece uma única vez na Bíblia, só uma única, eles são raros. Lá em Isaías 6, lá diz que esses anjos, eles estão intimamente ligados à adoração. São esses anjos que adoram, são esses que ficam falando lá assim 24 horas, santo, santo, santo. São serafins que estão ligados à adoração.
Agora presta atenção nessa palavra, você que está em casa. Na visão de Isaías, esse serafim tinha 6 asas, não tinha? Olha a interpretação dessas 6 asas. 2, eles cobriam o rosto. Para quê? Para nos mostrar uma atitude de reverência diante da presença de Deus. Com 2, eles tampavam os pés, para nos mostrar a santidade que deve andar as pessoas que querem entrar na presença de Deus. Que poderoso. E com 2 eles voavam, não voavam? Para mostrar a liberdade que nós temos para adorar a Deus. Graças a Deus. Olha isso. Aleluia. Os serafins tinham 6 asas. 2 tampavam os olhos. Para quê? Para mostrar reverência diante do poder de Deus. Com 2 tampavam os pés. Para quê? Para revelar a santidade daqueles que querem andar na presença do Senhor. E com as outras 2 voava para falar que nós temos livre acesso, para falar que nós temos liberdade no Espírito para adorar o Senhor. Uau, muito bom. Esse o último que você falou, que era o Serafins. Poderoso demais. Eu sempre li, mas nunca tinha essa percepção, essa ideia. Essa ideia, né? Muito forte mesmo. Então, nós estamos aqui falando da angelologia, que é a doutrina e o ministério dos anjos. Então, nós já falamos aqui, quando os anjos foram criados, já falamos aqui o propósito pelo qual Deus criou os anjos. Agora estamos falando sobre as classes angelicais. Já falamos então, Marcos, sobre o anjo do Senhor, o arcanjo, o querubim e o serafim. Lembrando que o anjo do Senhor é uma teofonia de Jesus, o arcanjo, proteção, o querubim, presença, o serafim, adoração. E agora nós vamos para os anjos. Presta atenção. A palavra anjo determina um termo geral relativo aos seres celestiais. Entretanto, além de ser um termo geral, percebemos uma categoria chamada anjos, que em sua forma difere de outras. O único anjo mencionado na Bíblia tem um nome chamado Gabriel, onde na visão de Daniel ele aparece voando, mas não tem asas e está em forma de homem. Lembrando que lá em Lucas 21, Lucas 21, aparece de novo o anjo Gabriel, anunciando para Maria o nascimento de Jesus. Olha o que diz Lucas 1, 26. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então presta atenção. Qual que é a ideia que a religião criou na nossa cabeça de anjo? Um ser grande, forte, com asa, que voa. Essa ideia, ela tem parâmetros nas interpretações do texto. Agora, a palavra anjo, que pode ser usada de maneira geral, mas que também classifica uma única classe, qual que é a função desse? Levar mensagem. Agora tem um detalhe, esse nem sempre tem asa. A maioria das vezes que ele manifesta é na figura de um homem, sem asa. Ok? Então, só para você que está em casa ver o que você está aprendendo. Só para você ver o que você está aprendendo. O anjo do Senhor é Jesus, figura. O arcanjo é proteção. O querubim é presença. O serafim é adoração. E o anjo é a mensagem. A classe de anjos que Deus usa para trazer mensagem não é serafim nem querubim, nem arcanjo, mas é o anjo. E esse anjo, aqui a Bíblia dá um nome para ele, chamado o anjo Gabriel. E ele aparece na figura de homem e ele não tem asas. É o que dá a entender. Entendi, muito forte. Então, tirou todas as minhas dúvidas em relação a isso. Outra pergunta que eu queria te fazer, pastor. A Bíblia fala assim que quando
Lúcifer foi tirado do céu, afastado do céu, ele levou a quinta parte dos anjos, né? Um terço, isso mesmo, desculpa. Um terço dos anjos. Aí eu queria te fazer uma pergunta dentro disso. Os anjos, eles têm livre-arbítrio? Se os anjos têm livre-arbítrio? Essa é a minha pergunta. Essa pergunta é a dúvida de muita gente. Anjo tem ou não tem livre-arbítrio? Anjo tem ou não tem vontade própria? Sim, claro que tem. Eu vou provar na Bíblia isso. Anjos têm livre-arbítrio? Claro que tem. Se você for lá em Ezequiel capítulo 28, nós vamos ter lá uma profecia contra o rei de Tiro. O rei de Tiro, quem que era esse? Onde que era isso? Tiro é uma cidade babilônica. E os reis da Babilônia, eles achavam, Marcos, que eles eram Deus. Eles eram tão soberbos, tão arrogantes, que eles achavam que eles também eram Deus. Aí o profeta Ezequiel vai aproveitar a soberba do rei para fazer um paralelo com a figura e o pecado de Lúcifer. Olha o que diz a profecia de Ezequiel 28:12. Ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro. O cara que pensava, era o rei de lá, pensava ser Deus. Diz-lhe assim, declara o Senhor Deus, tu eras passado, tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Esteve no Éden, delícia, jardim de Deus, a mais linda e perfeita pedra preciosa adornava a tua pessoa. Aí relaciona as pedras: sardio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato em que foste criado. Além disso, foste também ungido como querubim da guarda. Afinal, foi precisamente para esta função que eu te designei. Esteve também no monte sagrado de Deus e caminhava entre pedras resplandecentes. Então, calma. Você está vendo aqui que é um querubim da guarda. Lembra que eu falei dos querubins que estavam diretamente ligados à presença, que foi a classe que se revelou? Então aqui está exaltando o que o querubim ungido tinha. Ele estava no alto monte de Deus, ele estava no jardim de Deus, ele era um aferidor da medida, ele foi feito de pedras preciosas, ok? Aí, olha o que der Ezequiel 28:15. Naquele tempo eras perfeito, irrepreensível. Qual o tempo? Antes de pecar contra Deus. Teus pensamentos e as tuas atitudes, desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Olha o verso 16. Por intermédio dos teus muitos negócios, ou por intermédio dos seus muitos negócios, em toda a terra enchestes o teu coração de arrogância e brutalidade e pecastes. Por este motivo eu te lançarei profanando, humilhado, para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fumegantes. Então, eu estou respondendo, Marcos, se anjo tem livre-arbítrio, ok? Agora eu quero ler Judas, verso 6. Você que está em casa, presta atenção, Marcos. Judas 6. Enquanto os anjos que não guardaram a sua autoridade e a sua santidade original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles os têm mantido, eles quem Deus os tem mantido em trevas, prisão com corrente eterna para o julgamento do grande dia, que diz que os anjos abandonaram o seu próprio domicílio. Então, anjo tem livre-arbítrio, porque se anjo não tivesse livre-arbítrio, eles não tinham se rebelado contra Deus.
Porque quando Lúcifer se rebelou contra Deus, se anjo tinha livre-arbítrio, Lúcifer, que era um anjo, não tinha se rebelado, e ninguém tinha seguido ele. Quer ver outra ideia? Anjos não foram feitos para adorar a Deus. Deus não aceita adoração mecânica. Deus não aceita adoração obrigada. Se os anjos não tivessem livre-arbítrio, nós estávamos querendo dizer que anjo adora a Deus obrigatoriamente. Como nós temos livre-arbítrio, Deus também criou os anjos com livre-arbítrio. Se não houvesse vontade própria no anjo, não tinha acontecido a rebelião. Agora, por que os anjos se rebelaram contra Deus? Essa é uma outra pergunta que talvez ninguém nunca te explicou. Eu vou te explicar agora por que Lúcifer se rebelou contra Deus. A resposta da rebelião, o motivo, Marcos, por que o pecado entrou no coração de Lúcifer, lá no céu? Porque, veja bem, Satanás Deus não criou. Deus criou Lúcifer. O que significa luz? Lúcifer, anjo de luz. Satanás se tornou. Mas por quê? Por que sabe que Lúcifer virou Satanás? Por que Lúcifer se rebelou? Isso ninguém nunca respondeu. Mas a palavra responde para nós. A palavra diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Presta atenção, você que está em casa, presta atenção. Ele quem? Jesus, Hebreus 1:3. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. De qual ser? Deus, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Quem é a majestade? Deus. Quem sentou à direita? Jesus. Olha o quarto. Aqui está o motivo da rebelião de Lúcifer. Tornando-se tão superior aos anjos. Jesus superior aos anjos. Então eu vou aprofundar aqui. Todo mundo que está em casa conhece o Éden vegetal. O Éden vegetal. Mas antes do Éden vegetal, existia o Éden mineral. Lá no Éden mineral, Lúcifer achou que ele seria o maioral, porque ele era o aferidor da perfeição. Aí, quando Lúcifer vê que quem senta do lado da majestade de Deus é Jesus, e que Jesus, ele é feito superior aos anjos, e que Jesus, como eu preguei quarta-feira aqui na igreja, herdou o nome mais excelente do que os anjos, Lúcifer falou, estou fora. Eu pensei que eu seria o maioral. Por quê? Ele era o oferidor da medida, ele era cheio de sabedoria, ele era feito de ouro, ele foi no jardim do Éden, ele foi no Monte Santo de Deus, ele era o querubim ungido, ele tinha todos os adjetivos para ser o braço direito de Deus. Aí o que Deus faz? Meu filho herdou o nome que é superior aos anjos. Aí, por causa dessa decisão de Deus, colocar Jesus superior, e o livro de Hebreus trata exatamente a superioridade de Jesus sobre a lei e sobre os anjos, porque na cabeça do judeu a lei e os anjos eram muito importantes. O escritor de Hebreus fala, realmente a lei foi importante, os anjos são importantes, mas Jesus herdou o nome superior. Aí acontece a rebelião. Então, anjos têm livre-arbítrio? Tem. Judas 6 diz que eles abandonaram a sua morada eterna. Muito bom, muito bom. Revelador. Tem algumas perguntas aqui já. Você vai responder ou vai responder no final? Pode ser no final, só para a gente terminar as que nós já propomos. Beleza, então. Olha as horas, vai dar? Não vai chamar, né? Não, daqui a pouco a gente chama outra. Tá. Vamos lá. Pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Sim. O que são os anjos caídos e os anjos eleitos? Isso. O que são os anjos caídos e os anjos eleitos, pastor? Aí nós temos que ler mais 2 versículos. Vamos lá. Mais 2 versículos. Quem que são anjos caídos
E o que são anjos eleitos? O que são? Ó, presta atenção, você que está em casa, ó, Mateus, vamos para Mateus capítulo 25. Olha o que diz Mateus, presta atenção, Mateus 25, 41. Diz assim, olha, Mateus 25, 41, olha aí, a palavra do Senhor diz assim: mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aonde na Bíblia que o diabo tem anjo? Aonde na Bíblia que diz que o diabo criou alguma coisa? Fala para mim, a única paternidade que o diabo tem é a mentira. A única coisa, João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. A única paternidade do diabo é mentira. Agora Jesus diz assim, como é que eu vou entender isso? Jesus diz assim, olha, mas o rei ordenará aos que tiverem à sua esquerda: maldito, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para quem? O diabo e os seus anjos. Então, quem são os anjos caídos? Os anjos que aceitaram a influência de Lúcifer para participar da rebelião contra Deus. Eu te dou até o número: um terço dos anjos do céu se tornaram anjos caídos. O diabo não criou anjo, o diabo não deu luz a anjo, a única paternidade do diabo é mentira. Mas Jesus diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos, porque esses anjos que seguiram o diabo deixaram de ser de Deus para ser do diabo. Então são anjos caídos. Agora vamos ver os anjos eleitos. Para isso nós temos que ir lá em 1 Timóteo 5,21. Você está observando que Bíblia interpreta a Bíblia? Você está vendo que se você ler a Bíblia, a sabedoria divina vai vir sobre a sua vida? Olha para você ver, olha o que diz 1 Timóteo 5,21. Olha para você ver, vai falar dos anjos eleitos agora. 1 Timóteo 5,21, a palavra de Deus diz assim, olha: eu te exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que procureis obedecer todas as instruções sem parcialidade e não faça nada por partidarismo. Olha o que Paulo diz: eu te exorto. Exorta quem? Timóteo. Diante de quem? De três: de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Então quem são os anjos eleitos? Os que se mantiverem em obediência a Jesus. Quem são eles? 2 terços. Quem são os anjos caídos? Que lá em Mateus 25, 41 Jesus disse: diabo e os seus anjos, os que se rebelaram e seguiram Lúcifer. Nós vamos derrubar agora o sinal, já vai dar 1 hora, nós vamos derrubar e você vai entrar de novo para a gente dar sequência. E se você tem dúvida, você pode mandar, que nós vamos tentar responder à luz da palavra de Deus, ok?